Bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Hoje temos como convidado José Vieira Mendes, jornalista, crítico de cinema e realizador de documentários. E também fotógrafo por intuição, como costuma dizer. José Vieira Mendes, muito obrigado por ter aceitado o nosso Obrigado pelo convite. convite. Sim. Esta série de podcasts sobre Lisboa dos anos 80, nesta conversa vamos recordar justamente essa época através da fotografia. Estamos a falar de uma época em que de facto deambulou por essa Lisboa fora a tirar fotografias. Eu vivi os anos 80 intensamente, acho que como quase todas as pessoas da minha geração. Acho que foi assim o explodir da cidade e do país, talvez por causa da proximidade com a entrada na altura na Comunidade Económica Europeia, não é? E portanto nós vivemos assim um tempo, havia um bocadinho passado, mas ao mesmo tempo a cidade começava a vibrar e começava-se a abrir. E Lisboa é uma cidade muito fotogénica e sempre foi fotogénica. Ora bem, nessa altura, nos anos 80, foi precisamente que eu acabei de cumprir o serviço militar, saí em 1982, salvo erro, e a minha paixão sempre foi a fotografia e o cinema e os jornais, essas coisas, portanto. E decidi tirar um curso de fotografia no Instituto Português de Fotografia. Sempre gostei muito de passear por Lisboa, de noite ou de dia, sempre gostei de acordar cedo, e uma das coisas que eu fazia era muitas vezes acordar cedo e deambular pela cidade e fotografá-la com aquela luz muito especial que Lisboa tem logo de manhã. E muito cedo, não é? E Porque muito era de cedo, madrugada sim. que. Foi muitas vezes de madrugada que eu gostava de ir para a rua e pronto, e fotografar. Muitas vezes até fazia, quando ia para a noitada com os meus amigos, eu fazia diretas. Ainda hoje eu sou uma pessoa que não consegue dormir de dia, acorda muito cedo e às vezes fazia diretas, pronto. Ia para os copos com os amigos, ia-me divertir e depois ficava pela noite, gostava imenso, ainda hoje gosto muito de ver o nascer do sol. É assim uma sensação de vida e de sentir que estamos vivos e de respirar a vida e de desfrutar dela. E portanto ainda hoje, pronto, que faço isso. E aí, em entrevistas que deu, que já deu, o José dizia que esses périplos que fazia pela cidade era em busca de alguns bocados de Lisboa. Quer-nos explicar melhor que expressão é essa? E era esses bocados de Lisboa, o Tejo, eu tenho uma relação muito particular com o Tejo, aliás, recentemente acabei por fazer um documentário sobre o Tejo, portanto as minhas fotografias giram muito à volta do Tejo e do centro da cidade. Eu nasci em Campolide, não é? É um bairro, parece que está longe do centro, mas não está, chega-se ao centro da cidade num instantinho e chega-se ao rio num instantinho. Eu costumo dizer que eu sou o rapaz da zona sul não é do Rio, da zona sul de Lisboa, e portanto rapidamente, ou pela Avenida de Ceuta, ou descendo a Avenida Liberdade, ou por aí fora, chegava ao Rio. E portanto eu gostava de fotografar esses bocados de Lisboa que estavam a desaparecer. Pronto, e cubro muito essa parte, desde a zona lá onde é atualmente o Parque das Nações, a zona mais tarde da Expo 98, até Belém, é as zonas que eu cubro fotograficamente. Tenho experiências impressionantes e situações impressionantes desses pequenos périplos, desses bocados de Lisboa que eu fui registando dos anos 80. Não é? Olhando para as suas fotografias, as pessoas têm um papel preponderante, se calhar, não sei, corrija, mais que talvez paisagens ou arquitetura isolada, despida de pessoas. Fotografou nessa época, nos anos 80, fotografou muito as pessoas no seu dia a dia, nas suas atividades. Ainda hoje eu fotografo, sabe? Eu gosto das pessoas e gosto de as tratar bem. E acho que eu não consigo fotografar uma paisagem ou um monumento ou uma cidade se ela não tiver pessoas. As pessoas fazem parte da cidade e as pessoas fazem parte da fotografia. Às vezes que até corro alguns riscos ainda hoje, às vezes ao fotografar qualquer coisa, aparecer a pessoa na fotografia e vir reclamar comigo. Mas de facto eu acho que as pessoas compõem a fotografia. E nessa altura Lisboa era uma Lisboa um bocadinho, as fotografias só a preto e branco, e Lisboa era um bocadinho cinzenta. Se você se recorda, era um bocadinho cinzenta. O próprio Tejo era cinzento, ainda era sujo, tinha sempre um tom cinzento, a gente não podia sequer molhar os pés porque, enfim, toda aquela zona da Expo era uma zona muito cinzenta, era quase um caixote de lixo. Felizmente teve aquela renovação graças à Expo, não é? E portanto as pessoas fazem parte um bocadinho da cidade. A cidade e as pessoas, essa relação de Lisboa com as pessoas é fundamental. Na altura não havia tantos turistas, Pois, até porque havia, é o registro único que marca essa época, porque 40 e tal anos depois, Lisboa está completamente diferente. completamente Embora os sítios diferente. estejam lá, pronto, sobretudo essa zona ribeirinha continua lá, mas está muito diferente daquilo que era, não é? Para melhor, diga-se de passagem, não é? O José Vieira Mendes falou há pouco da sua preferência pelo preto e branco
e falou também da luz de Lisboa. Provavelmente, se calhar, fotografias a cores, a luz da cidade notar-se-á mais, não sei como é que se gera isso num registro a preto e branco. Sabe que eu acho que isso é muito intuitivo. Ainda ontem eu vi aquele programa na RTP chamado Filmbox, e dizia exatamente isso, que a luz, o fotógrafo, creio que é o Maurício Abreu, que é um fotógrafo extraordinário de paisagens, que eu gostei muito, e que ele dizia isso, que podemos ter toda a técnica do mundo, mas depois o nosso olhar, a nossa leitura da luz é um bocadinho intuitiva. E com o preto e branco acontece um bocadinho isso. Eu ainda hoje fotografo a preto e branco e muitas vezes em 35 mm. Eu gosto de fotografar em película e, portanto, às vezes faço uma leitura quase intuitiva da luz, não é? E nessa altura também não havia muitas hipóteses. Quando eu estava a tirar um curso de fotografia, a diferença entre rolar um rolo a cores e rolar o rolo a preto e branco era muito grande, não é? E portanto, os rolos a preto e branco e imprimir as fotografias, conseguia-as imprimir em casa a preto e branco, portanto, preferencialmente era o preto e branco. Que não era só por ser mais artístico, era porque era mais barato mesmo. Os rolos eram mais baratos, a revelação eu podia fazê-la em casa, ao passo que a cores era mais sofisticado e eu tinha que mandar fazer fora. E portanto a opção do preto e branco era essa, não é? Já Hoje em implicava dia, outro tipo com de. o digital, a gente pode fazer o que lhe apetece, não é? Às vezes até pode tirar a cores, passar a testar a preto e branco, e portanto hoje é possível isso tudo, mas naquela altura não, o 35 mm limitava isso, a película tinha uma qualidade espantosa, não é? Aliás, muitas das minhas fotografias são feitas de madrugada e conseguia às vezes com aqueles rolos de grande sensibilidade, conseguia tirar coisas espantosas e que representavam muito aquela luz daquele amanhecer de Lisboa que é único, enfim, que é difícil de explicar, mas que é único. Pronto. Há pouco também falou sobre o cinzentismo de Lisboa, mas agora pediria que nos dissesse o que é que mais se recorda da Lisboa dessa época, dos anos 80. Recordo-me, bom, eu pertenço àquela geração que abriu o Bairro Alto. Não sei se você se lembra, mas o Bairro Alto na altura era um bairro de prostituição e, portanto, era um bairro De degradado, não sei jornais quê, também. dos jornais também, pronto. E tinha o conservatório também. Portanto, há um grupo de pessoas, nessa altura teria 20 anos, por aí, em 1980 precisamente, que o Bairro Alto começa a aparecer lá uma certa turma, uns miúdos vindos daqui, da colar, não sei o quê, para beber copos nas tascas, mais os atores do conservatório, e começaram pouco a pouco a abrigar-se, não é? Depois, entretanto, abriu o Frágil, abriu o restaurante do Papa à Sorda, daquela gente lá que era toda da TAP, que alguns deles infelizmente já faleceram, mas que tiveram uma importância fundamental para este crescimento de Lisboa. Estou a falar do Manuel Reis, estou a falar do Miranda, das pessoas, pronto, que estão ligadas a isso, a essa movida, a esse grande movimento dos anos 80 em Lisboa, da noite em Lisboa, que transformaram completamente a noite de Lisboa uma das mais atraentes da Europa. De repente tornámos o foco do mundo por causa da nossa noite, que era tranquila, serena, comia-se bem, bebia-se barato, pronto. E eu pertenço a essa geração desses miúdos que começou ali a aparecer por ali, para o Bairro Alto e tal, e depois desceu um bocadinho para o Castoré, pronto. É a geração também muito cinéfila, é a geração do quarteto, eu estou ligado ao cinema, que nós fazíamos as sessões da meia-noite no quarteto também, e a noite é também o grande desenvolvimento cultural. A Lisboa 94 já foi nos anos 90, mas houve uma grande exposição internacional da arte portuguesa em Bruxelas. Também os anos da Gulbenkian, nos melhores anos da Gulbenkian. Aliás, eu nessa altura, enquanto fui estudante de comunicação social, trabalhei na Gulbenkian, trabalhei no CAM, portanto assisti à inauguração do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, o famoso Centro de Arte Moderna que agora levou obras, a famosa Pala. Na altura eu abri-o como recepcionista enquanto estudava na faculdade, portanto nessa altura não estava ligado ao jornalismo. Aceitei aquele emprego porque era bom e aliás estar ali no museu e aquilo abriu umas portas imensas para tudo o que é os grandes eventos culturais em Lisboa, os encontros à carte, vi talvez as melhores companhias de teatro do mundo, a Pina Bausch, as maiores companhias de dança. Portanto, para mim aquilo foi de facto uma coisa extraordinária. Os anos de 80 para mim foi a altura que eu acabei o curso da faculdade, foi diverti-me, casei-me, pronto, fiz muitas coisas que foram fundamentais na minha vida.
Lisboa tornou-se uma das cidades mais interessantes da Europa. Ao contrário dos anos anteriores, que era de facto uma cidade um pouco cinzenta, um pouco triste. Pronto, ainda vivíamos um bocadinho o reflexo do 25 de Abril, uma certa agitação, uma certa instabilidade, e os anos 80 as coisas começaram a normalizar e começámos a transformar-nos naquilo que eu acho que somos realmente hoje, um país europeu. Europeu no melhor sentido, não é? Desta capacidade que nós temos de circular e de irmos para o mundo inteiro, não é? E os lisboetas, pronto, também têm esse ar aventureiro, um pouco nostálgico também, não é? Eu próprio sou bastante nostálgico, viajo imenso e tenho sempre muita vontade de partir e muita vontade de regressar. Quando regresso, dizer, ai pá, que saudades que eu tinha de regressar. E ainda bem que fala em nostalgia, porque apetece-me fazer essa pergunta desta maneira. 40 e tal anos depois, de facto, eu não sei se é nostalgia, se é moda, recordar justamente essa época de Lisboa, como ela era e as mudanças que foi tendo ao longo do tempo. Acha que é mesmo isso? É nostalgia ou é uma forma de documentar, digamos Eu assim? acho que é documentar e homenagear esses tempos, não é? Porque de facto foram marcantes, marcantes para as nossas vidas e marcantes também para a cidade e para essa. Não há, quer dizer, a nostalgia não tem que ser necessariamente um sentimento mau, é uma coisa Claro. boa, é uma coisa que nos enche a alma, que fica, que nos marca e que nos transforma também, não é? Mas eu acho que há de facto agora há muitas coisas, tem havido muitas exposições de fotografia, livros sobre essa altura, pronto, mas eu acho que as pessoas o que procuram é sobretudo homenagear o país e a cidade nunca tiveram um desenvolvimento tão rápido como nessa altura, não é? Passámos de um país europeu e para uma cidade que realmente abriu-se para o mundo, não é? Ganhou o seu ar, ela sempre foi uma cidade cinzenta, escura, portanto, eram os estrangeiros que, ao contrário daquilo, de nós, não é? Achavam que Lisboa era uma cidade branca, clara, e de facto nós descobrimos, acho que os lisboetas descobriram a sua própria cidade. Esses passeios à beira-rio, se você se recorda, nessa altura, eu recordo muitas vezes de ir ali para o rio e havia poucas pessoas. Hoje é uma coisa absolutamente normal, você vê enchentes de pessoas a caminhar, a andar, a correr, a fazer, a andar de bicicleta, a fazer muitíssimas atividades à beira-rio, que era uma coisa rara. Via lá os pescadores, pessoas à pesca, pronto. Sempre foi um sítio que eu me identifiquei muito, que eu gostei muito. E só de pensarmos que esses estrangeiros que vivem, que habitam agora a cidade, muitos Sim. deles residem cá. Vivo em Campo de Ourique, vivo num bairro que está cheio de estrangeiros, não é só os franceses, tem italianos, tem americanos, está cheio de estrangeiros e acham que a qualidade de vida e a luz de Lisboa, que é uma luz, e pronto, e este clima ameno, não é? Estamos a 20 quilómetros da praia, da Caparica, não é? Sim, até porque Mas justamente nesta altura, nos anos 80, Portugal tinha quase 10 milhões de habitantes e só meio por cento é que eram estrangeiros residentes. Hoje são números eu completamente. não sei exatamente, mas só eu não sei, mas acho Também não sei exatamente, não mas sei exatamente, mas são à meio vontade por cento não é de certeza. meio por cento não é de certeza, são muitos, não é? E o turismo, o próprio turismo, eu recordo-me, nessa altura, eu trabalhei num museu, portanto, imagino um museu onde nós tínhamos muito contacto com os turistas, não é? E eu lembro-me nessa altura só mês de agosto praticamente é que nós tínhamos turistas e a grande maioria eram mochileiros, era gente que vinha fazer o Interrail. Estou a falar de turismo em Lisboa, porque no Algarve, o Algarve sempre teve um fluxo permanente de turistas, sobretudo ingleses, não é? Os ingleses é que descobriram o Algarve. Mas aqui em Lisboa, basicamente era o mês de julho e agosto, é que nós tínhamos turistas. Agora temos turistas todo o ano, portanto, a cidade tem hoje um conjunto de ofertas muito variadas, não é? Turistas e residentes. Não é? Turistas e clientes. Temos estado aqui a falar de fotografias e eu sei que tem um espólio muito vasto, mas em 2022 pegou em pouco mais de 2 dezenas dessas fotografias sobre Lisboa dos anos 80 e, e criou uma exposição no Arquivo Municipal de Lisboa. O que é que só o fez passado estes anos todos? Olha, é assim, também uma. Eu nunca deixei a fotografia porque estive sempre ligado ao cinema, mas a dada altura, eu estava a fazer um documentário chamado Mar Urbano de Lisboa, que foi um documentário que eu fiz em parceria com o Ricardo Gomes, que é um biólogo brasileiro que mergulha, e fizemos um documentário sobre Lisboa chamado Lisboa Mar Urbano. Pronto. É um documentário sobre o Tejo e que nós fomos à descoberta do ecossistema do Rio Tejo e da sua relação com a cidade. Pronto. E de repente eu precisava de fotografias e imagens dessa Lisboa dos anos 80, antes da Expo.
Portanto, e de repente lembrei, pô, caramba, mas eu tenho um álbum com os negativos, tem 35 minutos, e de repente abri aquilo e disse: "Epá, mas estes sacrifícios, eu fiz estes sacrifícios são extraordinários, porque eram fotografias que eu tinha feito desses passeios e relacionado com o meu curso de fotografia do IPF. Dizia, mas estas fotografias são ótimas, eu acho que isto até é mal empregado para o documentário, eu acho que vou à procura de imagens de arquivo, a RTP, imagens em movimento, eu acho que vou aproveitar estas fotografias para Uma fazer uma exposição. exposição, fazer alguma coisa e tal. Pronto, e depois acabou por ser uma coisa assim, quase aconteceu naturalmente. Pronto, às vezes a gente anda à procura de um contacto, de perguntar a alguém, ah pá, conheces alguém, não sei onde. Dizer, é pá, não, eu conheço e não sei o quê e tal. E às vezes isso não funciona. E aconteceu que contactei, descobri o e-mail da coordenadora do lado do coisa, mandei um e-mail dizer, olha, tenho um conjunto de fotografias assim assim e tal, eu gostava de as mostrar e tal. Entretanto, mete-se a pandemia. Mete-se a pandemia e fizemos uma reunião portanto, o lockdown, fizemos uma reunião por Zoom. Gostei das fotografias, tinha mandado ampliá-las e tal, portanto, mandei ampliar as fotografias e ela gostou imenso e disse, não, vamos fazer uma exposição sobre isso, portanto, você, se não se importa, uma das contrapartidas, essas fotografias têm que ficar cá no acervo, porque são documentação, pronto, vamos fazer uma fotografia. E eu, ótimo. Pronto, foi assim uma coisa que aconteceu naturalmente, sem grandes expectativas. Inesperadamente, uma das muitas coisas inesperadas que me acontece na vida. De facto eu não tinha noção que tinha aquele pequeno tesouro ali em casa, que estava ali guardado. Há anos que eu tinha ali aquilo guardado nos negativos e nunca me lembrei de os ampliar. E pronto, mandei-as ampliar, fiz aquilo em formato 30 por 40 e achei uma coisa extraordinária. Disse, pá, estas fotografias são ótimas, eu acho que tenho que fazer qualquer coisa com elas. Como é que Pronto, tomava a exposição? Lisboa anos 80. E há uma fotografia que faz parte desse grupo de fotografias que integraram a exposição, que deu uma história muito, muito curiosa. Quero contar essa história. É, pá, é uma história mesmo muito curiosa. Pronto, é muito Desculpe, estranho. e fotografia essa que anos mais tarde correu à imprensa e a alguns artigos, justamente para contar a história que. Pois, porque é uma coisa. Quando a exposição estava, é uma exposição muito bonita de um casal naquela mureta do Cais das Colunas. Na mureta, que ainda hoje os turistas sentam lá, onde estão aquelas pedras e tal, em frente ao Torreão, o Torreão do lado, portanto, o Torreão ocidental. Pronto. Há aí aquela mureta aí, as pessoas sentam-se muitas vezes aí a olhar e tal, o rio. Isto aí tínhamos o Tolan. Lisboa Era também. o de cima dos anos 80 era o Tolan que esteve lá, pelo menos uns 4 anos. E de facto, um desses meus passeios, num domingo ou num feriado, eu já agora não me recordo bem, passei por ali e fotografei um casal lá. E há uma fotografia muito bonita com o Tolan em fundo, o casal, ela abraçada a ele, e ele assim a olhar de lado, como que diz, está ali um tipo a fotografar-nos. Pronto. E a fotografia ficou, e foi a fotografia, de facto, a imagem da exposição Lisboa anos 80, não é? E, e pronto, e eu fiz a exposição, pronto, e passado uns meses, a exposição foi inaugurada em setembro, eu acho que pá, em outubro, novembro, recebo um e-mail de um rapazinho que vivia no Dubai, a dizer-me, olha, um amigo do meu pai esteve lá na exposição e reparou que era o meu pai e a minha mãe nessa fotografia. O meu pai já morreu há 30 anos, eu era muito pequenino quando ele morreu, e fiquei muito sensibilizado com a fotografia e a minha mãe também, porque entretanto já comuniquei, a minha mãe vive aí em Portugal, não em Lisboa, e eu gostava muito de, pronto, me encontrar lá consigo, para você me contar a história, se você se lembra dos meus pais e tal, né? E eu respondi e disse, com certeza e tal, mas olha, não me lembro nada, aquilo foi uma fotografia assim, um instantâneo furtivo que eu fiz na cidade, mas tenho por todo o gosto, olha, em conhecê-lo e conhecer a sua mãe e falar consigo, etc. E assim foi, o rapaz veio de férias pelo Natal e próximo do Natal, aí 16, 17 ou 18, já não me recordo bem a data, disse que vinha a Lisboa. Entretanto, eu falei com um amigo, jornalista do Público, e disse, olha, aconteceu isto assim assim, esta história é uma história engraçada, tu não queres fazer nada sobre a exposição e portanto ir juntando esta história que no fundo Contar a história. é uma história feliz, não é? Uma pessoa a reencontrar 30 anos depois, eu não sei o quê, uma pessoa a reconhecer-se na fotografia é espantoso. Ele disse, pá, ótimo, não sei o quê, no dia então, que dia é que ele vai e tal. Pronto, e no dia da exposição lá estava, apareceu o rapaz, com a mulher, com os filhos, com as irmãs, com a mãe, pronto, e não com o pai, porque o pai já tinha falecido. E ele veio uma fotografia para lhe oferecer, obviamente. E chegámos lá e tal, eu ficou a olhar e tal, perguntou à mãe, então mãe, reconheces na fotografia? Eu na altura, eu confesso, na altura não me apercebi muito bem. A minha mulher que estava comigo disse que a mulher hesitou assim um bocado e disse:
sim, sim, é o teu pai e tal. Mas ficámos assim, pronto, despedimos, ele deu a fotografia, tirámos fotografias, o rapaz, o meu colega jornalista do Público, fez a entrevista com eles, falou com a senhora, falou com o rapaz, pronto, e o artigo saiu Saiu. no dia 26 de dezembro de 2022, salvo erro. E pronto, eu segui o artigo, fotografei, pus nas redes sociais, pronto, para promover, aproveitar, era uma oportunidade mais de alguma história para promover a exposição. Passado umas horas, uma amiga minha telefona-me a dizer assim: já fizeste as tuas redes sociais? Eu disse: não, o que é que se passa? Fui ver as redes sociais, estava lá uma senhora a queixar-se, dizer: isso é tudo mentira, não é que esse casal não é quem, não são essas pessoas que estão a dizer, esse casal sou eu e o meu marido, e se você quiser eu mando-lhe fotografias, não sei, tal. E eu, que estranho. Pá, entretanto, vou ao meu e-mail, abro o e-mail, tenho o e-mail dessa mesma pessoa a dizer-me isso. Eu, coisa mais estranha, então os outros, pronto, peguei no telefone, liguei à senhora e disse: olha, senhora, explique-me lá o que é que se passa, Há aqui um porque eu casal a reivindicar. aqui, pronto, as outras pessoas disseram, e ela estava indignada a dizer: não, não, mas isso sou eu e o meu marido, eu se quiser eu mando-lhe fotografias nesse dia, porque esse dia nós fizemos um passeio, até fomos ao Castelo de São Jorge, e assim, e vocês pá, não deviam ter publicado isso, e não sei o quê. Eu, oh, minha senhora, mas há 30 anos eu ia lá adivinhar pronto, quem sou eu para estar a adivinhar? Uma pessoa que diz que sou eu que estou na fotografia ou são os meus pais que estão na fotografia. Portanto, eu não fazia a mínima ideia disso e, portanto, mas pronto, vamos já esclarecer isso e tal, mando lá as fotografias e tal. E a mulher efetivamente mandou umas fotografias dela, noutra situação, precisamente vestido com a mesma roupa, com os ténis sans, os ténis da altura que usava, eram os ténis que estavam na moda, eram os ténis Estávamos em que ano, isto Javier Mendes? estávamos em 82, 1982. Eram os ténis da moda, se você se recorda, não é? Agora parece que voltaram à moda outra vez. Exatamente. Pronto, mas eu não sabia. E de facto aconteceu esta situação. Tentei contactar as primeiras pessoas, mandei um e-mail então ao rapaz e disse-lhe: olha, aconteceu isto assim assim, explique-me lá que história é esta. Porque pelos vistos estes dizem que este é que são os e realmente a roupa coincide com o que está na fotografia. Ele disse: você não ousa dizer que não são os meus pais, passe bem. E entretanto nunca mais tive contacto com eles. Pronto, não quis mais mexer no assunto, porque achei que o assunto podia ser complexo, podia haver ali qualquer coisa relacionada com questões de família que eu não me quis estar a envolver mais. A outra senhora foi lá ver a exposição, pedi-lhe desculpa, olha, mas quer dizer, não posso fazer nada. Pronto, e as coisas ficaram assim. Foi mais uma história sobre uma fotografia que acontece, acho que várias vezes já aconteceu com outros fotógrafos, várias pessoas e várias, sobretudo quando se fotografa pessoas, acontece isso. Hoje em dia há essa questão do direito das pessoas e por isso é preciso ter cuidado, porque as pessoas podem exigir esse tipo de confirmação. Mas naquela altura tinha 21 ou 22 anos, não é? Pronto, era um aprendiz de fotógrafo e andava como tanta gente a fotografar Lisboa, não é? Aliás, nessa altura ter uma máquina fotográfica não era fácil, não é? Era uma máquina reflex, custava dinheiro, não é? E é verdade, Isso. e é essa paixão pela fotografia que o leva a ser também colecionador de máquinas Tenho fotográficas. imensas, tenho. Fui comprando assim ao longo dos tempos, não é? Para além da minha, de vez em quando, às vezes, Mas comprar. utilizas? Utilizo uma 35 mm, utilizo bastantes vezes. Só uma que estou mais adaptado a ela, não é? E uso às vezes aquelas de 6x6 que tem aquele formato, que é um formato que eu gosto muito de fotografar, às vezes mesmo que fotografo em digital e tento transformar ou enquadrar as fotografias nesse 6x6. Essas são as que utilizo mais. E às vezes até utilizo as máquinas de plástico. Olha, por exemplo, quando vou para o Brasil, que é perigoso levar uma máquina fotográfica boa, levo aquelas compactas, porque o vício é tão grande, não é? E gosto de fotografar com película e levo muitas vezes essas máquinas descartáveis, não é? E pronto. O José Vieira Mendes já uma vez disse que para se perceber melhor esta época, a década de 80 em Lisboa, é preciso ver dois filmes. Quais são? Pilas o mal da fita, acho que é fundamental, é Lisboa nos anos 80 e pá, aí é a Crónica dos Bons Malandros. Eu acho que são os filmes marcantes dessa altura. Se calhar haverá mais, mas há Mas, muitos dessa altura. mas esses não são filmes, não necessariamente filmes que tenham sido rodados nessa época. Uh, Dois filmes posteriores que mostram bem. o Killers, o Mal da Fita, é rodado nessa altura Exato. e é uma história sobre Lisboa nessa altura. Porque não sei se você se recorda do argumento, Lembro mas há uma perfeitamente. história No que está Nimas, visto.
está uma história relacionada com a rede bombista na altura. Exatamente, E, exatamente. portanto, essa altura ainda era a altura, ainda estávamos aqui a viver com alguma efervescência desse rompimento, não é? Dessa separação, portanto, esse filme é sobretudo dessa altura. Mas esses dois filmes que disse, para se perceber as mudanças que Lisboa foi tendo, vejam Variações e As Doce. Sim, esses são fundamentais. Recentes, Claro, mas que retratam. recentes, sem dúvida. O Variações é uma grande figura. Eu recordo-me dele perfeitamente a cortar o cabelo e recordo-me dele no Frágil. Frágil. Portanto, eu também me recordo das Doces. As Doces também são um fenómeno incrível dessa altura. De facto, eram vistas com algum machismo e olhadas com algum machismo, mas de facto eram umas mulheres surpreendentes que tiveram a coragem de cantar aquelas músicas e se exporem daquela maneira. Pronto, e os filmes são de facto recentes, são espantosos, não é? Mas esses dois que eu falei também marcam muito a Lisboa dos anos 80. Sim, até porque foram feitos naquela altura. Naquela altura. Não é? Eu escolhi 3 acontecimentos que marcaram muito a década de 80 para lhe perguntar porque é que não os captou nessas deambulações que fazia pela cidade. Cortejo fúnebre de Sá Carneiro, a 6 de dezembro de 1980, a primeira visita do Papa João Paulo II, no dia 15 de maio de 82, e o incêndio no Chiado, 25 de agosto de 88. Ora bem, eu começo pelo incêndio. Envolveram pessoas. Eu sei, no incêndio eu estava a trabalhar, recordo-me do incêndio perfeitamente, mas estava a trabalhar nessa altura, trabalhava na Gulbenkian, portanto, e o meu horário de trabalho não podia sair lá, mas recordo perfeitamente do incêndio. João Paulo II, a visita do Papa João Paulo II, eu nunca tive muito a ver com Fátima, Com religião, não é? quer dizer, tive uma educação religiosa, como toda a gente e tal, nessa altura também, e não renego isso de forma nenhuma, pelo contrário, isso deu-me uma bagagem humanística de olhar o outro, que eu acho que ainda hoje eu utilizo. E portanto isso foi importante, mas não tive muito a ver não tive muito a ver com isso. Eu, por acaso, estive no funeral de Sá Carneiro, mas não levei máquina fotográfica. Creio que tive nessa altura. Eu até lhe digo onde é que eu estive. Estive em plena Artilharia 1, ali na Avenida Artilharia 1, em frente ali, cruzamento com o Eduardo Pacheco. Mas eu acho que era tão difícil a gente nessa altura movimentar-se e ver tanta gente. Eu estava ali porque a minha namorada, na altura, que é a mãe das minhas filhas, vivia ali e nós saímos precisamente à rua para ver passar o funeral. Fomos ali àquele ponto, mas não fotografei. Né? Confesso que nessa altura não. Nessa altura eu também não pensava muito nisso em reportagem, sabe? Não era muito o meu. eh, Pronto, eu sou mais um tipo que deambula. Nessa altura não fazia. Não me sentia repórter, até porque era difícil você fazer reportagem. A reportagem era para os profissionais. Nessa altura eu não era um profissional, portanto era muito difícil você ter acesso a esse tipo de acontecimentos, não é? O incêndio do Chiado, então, quem conseguiu fotografias do incêndio do Chiado foram fotógrafos muito consagrados na altura que conseguiram ter acesso lá, porque Sim, foi o perímetro perigoso. estava exatamente. A visita do Papa João Paulo II também tinha as suas limitações de segurança. E o funeral de Sá Carneiro também, embora fosse um cortejo enorme. Pronto, eu nessa altura não era o repórter, não tinha carteira de jornalista e portanto não tinha fácil acesso a esse tipo de eventos, não é? E agora sim, pedir-lhe que escolhesse 3 coisas dos anos 80, dessa época mesmo. Um livro, um filme e um álbum musical. O Killers Mal da Fita é um filme fundamental, até na história do cinema português, e uma coisa muito, mas muito importante, uma tentativa de um cineasta português, e são poucos, de levar espectadores a ver filmes portugueses. Portanto, esta história de que os filmes portugueses não têm público é uma história que já vem de longe, não é? E, portanto, já nos anos 80 houve um esforço de alguns cineastas portugueses, nomeadamente o Zé Fonseca Costa, que é o realizador do Quilas, e do António Pedro Vasconcelos e do Fernando Lopes, de fazerem filmes para o grande público. Esse é um dos filmes fundamentais. E que levou muita gente ao cinema. Muita gente ao cinema, não é? Na altura, um autor que estava na moda, que nós líamos muito, e tenho a ideia que nós líamos muito não só os artigos dele de música, como os artigos dele no Expresso, não é? No Jornal Expresso,
portanto é assim a grande referência. Estamos Atores a falar talvez do internacionais, Miguel Esteves Cardoso. Miguel Esteves Cardoso, desculpa, Exatamente. era isso que eu O queria. O que é que eu disse? Independente O também. Independente também nasce nessa altura. O Miguel Esteves Cardoso, exatamente. E agora uma música. Pá, nessa altura o Rui Veloso, pá, sem dúvida nenhuma. As músicas do Rui Veloso, o Rui Veloso também é um herói dos anos 80, do pai do rock português. E ele não gosta de dizer pai, ele diz que já é avô, não é? Do rock português. Mas nessa altura, as músicas do Chico Fininho também são dessa altura e marcam muito também essa época dos anos 80, suponho eu. Não fotografa apenas cidades, fotografa também outras paisagens, viagens, por exemplo. Que viagens é que faz Bom, eu em busca pela fotografia? faço viagens porque tenho que viajar. Primeiro por causa do meu trabalho, não é? Os festivais de cinema são, eu faço a cobertura Berlim, Berlim, Cannes, Veneza e San Sebastián. Pronto, e portanto logo aí tenho, fotografo por exemplo muitos atores, gosto muito sempre que tenho a oportunidade tento fotografá-los. E depois faço as minhas viagens. O Brasil é uma das minhas viagens preferenciais porque eu sou casado com uma brasileira, não é? E portanto viajo muito, tive na Bahia e também fotografei imenso aquela zona de Itacaré. Salvador também é uma cidade muito fotogénica, embora seja muito perigosa, aliás, como o Rio de Janeiro. E tudo quanto é viagens é sempre um pretexto para fotografar. Às vezes vou acompanhado, vou com a minha mulher e ela às vezes fica chateada a dizer: é pá, parem um bocadinho de fotografar, desfruta um bocadinho e tal. Mas eu, às vezes, é uma sensação quase obsessiva, não é? Passo um sítio, olho qualquer coisa, pronto, tenho de fotografar e tal. Umas vezes com o telemóvel, até, os telemóveis hoje são 4K, mas levo a máquina e o telemóvel. E viagens de carro, gosta de fazer? A última grande viagem de carro que eu fiz foi precisamente na altura na altura da pandemia, houve aquela abertura e o Festival de Cannes, que eu costumo ir anualmente, passou para julho, excepcionalmente. Costuma ser em maio, passou para julho por causa da pandemia. E eu fiz uma viagem espantosa, saí de Lisboa, fui a Lisboa, Valladolid, Carcassonne, Carcassonne, Cannes, e depois fui conhecer Saint-Tropez, vim por aí abaixo e acabei em Elvas. Portanto, fiz uma longa viagem de carro e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mesmo em Portugal, gosto imenso de fazer, de vez em quando, fazer. Ir daqui até Trás-os-Montes, por exemplo, eu gosto imenso de Trás-os-Montes, é muito fotogénico. Trás-os-Montes no inverno, às vezes é muito duro estar lá, porque é muito frio, Lá mas está, é é muito muito cinzento, como a Lisboa dos anos é 80. isso. Mas é muito bonito, é muito bonito. Trás-os-Montes é muito bonito. E também gosta muito de motas antigas. É, Que eu de motas facto, tem? eu gosto mais de motas do que de carros. Na verdade, tenho dois bons carros e ando mais de moto do que de carro. Uma questão de prática. Ando devagar, até porque eu costumo dizer às pessoas e aos meus amigos que de motas a gente não precisa de andar depressa, que chega sempre mais cedo que os outros. Portanto, não é preciso andar depressa. É um transporte de liberdade, dá uma certa. E não é muito bom andar com muita velocidade, porque uma pessoa vai muito tensa ali em cima da moto. E pronto, e é preciso também aprender a andar de moto e gostar de andar de moto. Não é andar com muita velocidade que se anda bem de moto. É um transporte de passeio e é para desfrutar. E portanto eu gosto muito de motas. Tenho duas motas antigas e comprei uma moto nova há dias. Que motas antigas são essas? Tenho uma Vespa clássica, PX 125, que tem 33 anos, não é? Tenho uma Triumph Bonneville, que tem ainda a carburador, portanto ainda das antigas, que tem 25 anos. E agora recentemente comprei uma Honda Forza 7,5, que é um modelo relativamente recente, porque cada vez que vou a Honda, tenho comprado Hondas ultimamente e cada vez que vou lá, eles dizem-me sempre, olha, já saiu mais uma nova. E eu, é? Então deixa lá experimentar. Então, olha, tenho andado a subir de nível e de escalão e agora tenho, é uma scooter, a scooter é de facto um transporte extraordinário para andar dentro da cidade, porque tem as malas, a gente pode pôr os capacetes lá dentro, pode ir às compras, pronto, e às vezes não ando tanto nas antigas com muita pena, que são muito bonitas, porque a scooter é muito prática e de facto dentro da cidade é o melhor para se andar e o mais prático. E também tem espaço para levar máquinas fotográficas. E também tem espaço para levar as máquinas fotográficas, exatamente, exatamente. José Vieira Mendes, muito obrigado por Muito esta obrigado conversa também. e recordarmos a Lisboa dos anos 80. Muito obrigado também pelo convite, né? E obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.